Nós estamos pregando na série O Aparecimento de Cristo, e a mensagem de hoje é o casamento do Cordeiro. Vamos ler no livro de Apocalipse, capítulo 19, versículos 6 a 10. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, porque reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, o casamento do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados, felizes, aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, o jantar do casamento. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante aos seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Queridos, nesse fim de semana eu fiz um casamento. Quinta-feira, já era o fim de semana prolongado. E é maravilhoso, eu adoro fazer casamento. Porque o casamento ele é envolto de muita expectativa, de celebração. São muitas vezes meses, anos de espera. E quando vai chegando a hora, o noivo vai se preparando, a noiva vai se preparando, faz o vestido, pensa na comida que vai servir. Quem pode servir um buffet, vai num buffet. Quem não pode, faz um jantar para os amigos. Mas a verdade é que todo mundo quer ter esse momento de celebração. Eu me lembro que quando a minha filha Érica ia se casar, a gente teve uma conversa. Eu falei: filha, para que fazer festa? Eu vou te dar o dinheiro da festa, você vai viajar, vai guardar para começar a vida. E a Lília: não, porque nós queremos fazer. E a Érica: não, porque eu quero fazer. E aquilo não me entrava na cabeça, irmãos. Eu achava um desperdício gastar tanto dinheiro para uma noite, que todo mundo vai celebrar e os noivos mesmo vão chegar cansados depois no quarto lá do hotel. Mas a Lília virou para mim e disse assim: se até Jesus vai ter festa de casamento, então Deus quer que a gente celebre. E naquele momento que ela falou aquilo, eu fiquei: puxa, é verdade. Jesus vai ter a sua festa, as bodas do Cordeiro. E querido, assim como uma noiva, um noivo esperam aquele dia, eu quero que você saiba que este momento que eu acabei de ler é o ápice de toda a história de Jesus com o seu povo. Tudo vai culminar nesse momento. Mas eu quero, para que você possa ter uma imagem do que é realmente que vai acontecer, eu quero contar para você como é que era o casamento do povo judeu. O casamento do povo judeu começava muito antes do tempo da festa. Quando um rapaz se enamorava de uma moça, o que ele tinha que fazer era procurar o pai dela. E ele chegava até o pai dela e falava: olha, eu tenho intenção de me casar com a sua filha. Aí o pai da noiva dizia: mas o que é que você vai oferecer para ela? E naquele momento ele fazia um documento, onde ele escrevia tudo aquilo que ele ia fazer por sua filha, pela filha daquele homem, depois que ele se casasse.
Era literalmente um pacto, onde ele falaria que ele ia cuidar dela, que ele ia prover para ela. Ele falava do que ele tinha, como ele podia de fato sustentar aquela jovem. E depois dessa conversa preliminar, se o pai lesse aquele contrato e falasse: tudo bem, eu acho que você está pronto para se casar com a minha filha, eu vou permitir que você se case. Você sabe o que acontecia naquele momento? O rapaz, que seria o noivo, oferecia ao pai da noiva uma garrafa de vinho, e eles celebravam e assinavam um contrato de casamento. A partir daquele momento, eles já estavam casados. Só que ainda não tinha sexo, não iam morar juntos, porque naquele momento o noivo se afastava da noiva, se afastava do pai do noivo e ia para sua casa preparar a casa onde ele ia trazer a noiva. Então, depois que terminasse aquele preparativo, enquanto o noivo estava lá fazendo, literalmente construindo a sua casa, a noiva ficava na casa da família, se preparando, aprendendo a cozinhar, aprendendo a fazer todas as atividades de uma jovem daquela época. Costurava, bordava, não é isso? Se preparava, estava ali se santificando, mas se preparando para o início de uma nova vida. Acontece que o noivo nunca avisava a data do casamento. Vocês sabiam disso? Não tinha essa coisa de vou avisar. O aviso era na última hora. E geralmente vinha um arauto avisar que o noivo estava chegando. E quando o arauto avisava que o noivo estava chegando, a cidade se mobilizava. As pessoas tinham que trazer, eles eram de uma cultura agrícola, então eles traziam animais e traziam vinho, e ali eles celebravam aquele casamento durante uma semana. Só então o noivo levava a noiva para sua casa, onde ele iria viver com ela para sempre. Vocês sabiam que lá na ceia, quando Jesus Cristo estabeleceu aquela ceia, a ceia é uma figura perfeita do casamento hebreu? Porque quem é o noivo? Jesus. Quem é a noiva? Somos nós, a igreja. E qual é o contrato que ele apresentou para o Pai? O Novo Testamento. No Novo Testamento estão ali inscritas todas as promessas que Deus, através de Jesus, está fazendo e dizendo para a sua noiva: eu vou fazer isso, isso e isso e isso por vocês. O pedido de casamento já foi feito. Quantos aqui foram pedidos em casamento por Jesus? Como é que ele te pediu em casamento? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quantos aceitaram a Jesus como único e suficiente Salvador? Então saiba que este pedido que ele fez, na verdade é um convite, é um chamado para que você faça parte do casamento do Cordeiro. Mas muito mais do que isso, ali ele oferece o vinho. Por isso eles celebravam, né? Jesus partiu o pão, serviu o vinho e ele disse: vocês vão fazer isto em memória de mim até que eu volte. E ele diz assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu não vos teria dito. Vou preparar-vos lugar, para que onde eu estiver, vós estejais também. Nesse momento, Jesus está preparando a nossa morada com o Pai Celestial. Amém? Você pode aplaudir o Senhor?
E os discípulos estavam tristes porque ele ia embora. Então ele disse: eu vou, mas eu voltarei. Queridos, e a Bíblia diz que ele vai voltar. Diga assim: Jesus vai voltar. Quando é isso, irmãos? Ninguém sabe. O noivo chegava de última hora. E qual era o papel da noiva? Viver uma vida de preparação, buscando uma vida de santidade. Para quê? Para estar pronta quando o noivo vier. Isso é tão tremendo, irmãos, porque quando Maria se casou com José, aliás, Maria, quando foi grávida do Espírito Santo, ela estava nesse período, ela já estava casada com José, contudo, ainda não estava no período de literalmente morar com ele. Este período era um contrato que não podia ser quebrado, irmãos, sabiam disso? A não ser pelo adultério. Por isso que quando José soube que Maria estava grávida, ele decidiu deixá-la à noite. Ele não queria que ela fosse apedrejada, mas ele quis ir embora, porque ele tinha esse direito. Mas o anjo disse: não, não faça isso, porque o que engravidou Maria foi o Espírito Santo. Então Jesus literalmente na ceia está explicando para a igreja que ele está indo para o Pai, mas durante esses 2000 anos, diga, durante esses 2000 anos, nós já estamos casados com ele. Isso significa que ele nunca te deixará. Não existe a chance, a possibilidade dele mudar de ideia. Ele disse: eu vou para o meu Pai, mas eu voltarei. Então tem gente que diz que Jesus não vai voltar. Não vai voltar para eles, mas para aqueles que são dele, ele vai voltar sim. Glória a Deus, para este grande dia, o dia do casamento, das bodas do Cordeiro. O pacto foi feito, um pacto de sangue, com a morte do Senhor Jesus. O contrato foi feito, o Novo Testamento. A noiva se prepara, somos nós aqui na terra aguardando pelo noivo. Ele virá de surpresa, ninguém sabe o dia ou a hora. Então haverá consumação do casamento. Mas antes da consumação haverá uma festa de arromba. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, irmãos. O casamento do Cordeiro, em primeiro lugar, é resultado da soberania do Rei, o Pai Celestial. O versículo 6 do capítulo 19 diz assim: então ouvi uma voz como de uma numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Aqui, esta voz que João ouve é a voz de um anjo. Só que a voz é tão poderosa, irmãos, que parece com voz de muitos trovões, com voz de muitas águas. Alguém aqui já teve a oportunidade de passar, por exemplo, nas cataratas do Iguaçu? Como é que é o som daquelas águas? Estrondoso, né? E a Bíblia diz que é como voz de muitas águas. E o anjo está dizendo: atenção, atenção, adorem ao Deus Todo-Poderoso, ao Rei de toda a terra, aquele que é soberano sobre todos. É anunciado então a presença do Pai, o Todo-Poderoso. Sabe, gente, eu fico imaginando esse momento como aquele anúncio. Vocês já viram um casamento de uma celebridade, quando todo mundo fica falando disso? Saem todos os jornais, nas televisões, camarada casou lá, isso tudo é micho. Vocês já imaginaram quando o anjo anunciar que o evento mais esperado de milênios está na hora de acontecer, acontecerá naquela hora?
Que coisa tremenda, irmão. Você aplauda o Senhor, diga: eu vou estar lá. E a Bíblia diz que quem decidiu e estabeleceu isso é o Deus soberano. E ainda que Jesus tenha subido para o Pai há 2000 anos atrás, as suas palavras se cumprirão, porque Jesus diz: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras permanecerão. Esse dia vai acontecer. Vai ser um casamento que só os convidados estarão presentes. Enquanto isso estiver acontecendo no céu, aqui na terra, o mundo vai estar vivendo um grande caos, na grande tribulação. Mas o anjo anuncia a Deus como quem Ele realmente é. Ele é Deus, Ele é Rei e Ele é soberano. Amém? Mas o anúncio também é uma conclamação, irmãos, a adoração. Porque ele diz assim: aleluia, diga aleluia, diga aleluia. Você sabe o que é aleluia? Esta palavra é uma junção de duas palavras, halal ou hilel, que é louvar, adorar, e Yahvé, o Deus Todo-Poderoso. Então, é uma conclamação, adoração. Por quê? Porque Ele é digno, porque Ele reina, porque Ele governa sobre o universo, porque a sua palavra se cumpre, porque todos que se levantam contra Ele cairão, porque os seus desígnios não podem ser frustrados. Amém, igreja? Então eu quero dizer para você, quando você entrega a sua vida para Jesus, você não está simplesmente fazendo uma entrega, você está fazendo um compromisso de servir a Deus para a vida toda. Então adore a Deus, porque a partir desse momento você está nas mãos do Todo-Poderoso. Amém? Ele é rei, nada lhe escapa. A despeito do anticristo na terra, do falso profeta, de Satanás, dos reis da terra se levantando contra Deus, Deus é soberano. Amém? Há um outro texto em Apocalipse que fala de pessoas adorando a Deus, aquelas que na tribulação morrem, perdem as suas vidas, porque não foram arrebatadas. Lá em Apocalipse capítulo 15, versículo 3 e 4, essas pessoas chegam na presença dele e cantam o seguinte cântico. Entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor, pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Vocês já imaginaram esse momento? Que coisa extraordinária, meu irmão. É por isso que a Bíblia diz que nem olhos viram, e nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Antes das bodas do Cordeiro, grandes multidões, milhões, centenas de milhões, talvez bilhões de pessoas estarão numa grande sala adorando o Rei. Naquela hora já passou o momento do tribunal de Cristo, as lágrimas já foram enxutas. Naquela hora todos nós estaremos na expectativa desse grande momento. Só que diferentemente do dia do casamento, na nossa cultura, em que o ápice é a entrada da noiva, nas bodas do Cordeiro, irmão, o ápice
vai ser a entrada do noivo. Aleluia. Eu fiz um casamento que a noiva escolheu não entrar por último. E eu me lembro que eu a questionei, falei: escuta, esse é o seu dia. Ela disse: pastor, eu quero que este dia retrate a vinda de Jesus. O importante é o noivo. E foi um casamento lindo. Mas eu confesso que completamente diferente, porque quem entrou por último foi o noivo. Mas vai ser assim nesse grande dia. As nações, vocês já imaginaram o coro dessas nações? Eu não sei se cada um vai cantar na sua língua, ou se lá nós já teremos aprendido a língua do céu, todo mundo cantando em hebraico, não sei. Mas eu sei que vai ser um coral de redimidos, de pessoas que viveram para Jesus durante o seu tempo na terra e aguardaram a vinda do Messias. E quando a trombeta tocar e a igreja subir, nós estaremos lá, no grande dia do casamento, das bodas do Cordeiro. Aleluia! Portanto, meu querido, o casamento do Cordeiro é motivo de grande alegria. E a ordem do anjo é: alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas, é agora, chegou o momento das bodas do casamento do Cordeiro. Sabe, gente, naquele dia não terá tristeza. Naquele dia a alegria será exuberante, será júbilo, exultação. As alegrias desse mundo aqui serão pálidas diante desse dia, porque nesse dia todo mundo vai estar cantando e adorando. Você saberá que você chegou lá pela graça, e única e exclusivamente pela graça, porque ninguém é santo, porque só tu és santo. Ninguém na sua própria justiça vai entrar na presença de Deus. Mas quem nos justificou? O próprio Senhor, o noivo. Quem tentará acusação contra os escolhidos do Senhor? É Deus quem os justifica. Aleluia. Você não está feliz que você vai estar na presença de Deus naquele dia, e você vai se lembrar que você não era digno de estar lá? E naquele momento você vai sentir uma alegria exuberante, vai exultar. As nações vão estar juntas cantando e adorando o cântico do Cordeiro. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará o teu nome? Pois só tu és santo. Motivo da alegria, do clamor do anjo, de nos alegrarmos, é que as bodas, o casamento do Cordeiro com a sua noiva chegou. Então, meu querido, saiba de uma coisa: a próxima vez que você se encontrar com Jesus, vai ser para esse dia, para o casamento. Primeiro, nós vamos encontrá-lo no tribunal de Cristo. E este é o tema da pregação do domingo que vem. E o tribunal de Cristo, meu querido, é algo para o qual você precisa se preparar. Mas o tribunal era o pódio, era o bimá, era uma plataforma que os Césares subiam para fazer proclamações da sua vitória. Era também o lugar onde os corredores, os vencedores da maratona, aqueles que conseguiram completar o percurso, subiam para receber as suas coroas de louro como vencedores. Mas nesse dia, cada um de nós vai estar diante do Senhor, sozinho, Ele e eu.
Ele e você. E nós seremos completamente desnudados. Nossos pensamentos, nossas palavras, nossas intenções, tudo vai estar diante dele. Por isso temos que nos preparar. Vai haver muito choro, vai haver muita lágrima, muito arrependimento de coisas que poderíamos ter feito e não fizemos, de coisas que não deveríamos ter feito e fizemos. Mas todos que estão lá são parte da noiva, a noiva de Cristo. Amém? Aí então Deus mesmo vai enxugar as lágrimas, e nunca mais, diga, nunca mais vai entrar tristeza no coração dos seus. Você não se sente privilegiado de ser a noiva de Cristo? Quando a Bíblia diz que o marido deve ser para a mulher como Cristo foi para a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, dando a vida por ela, alimentando-a, lavando-a. É isso que Jesus tem feito conosco. Cada domingo que você vem aqui e ouve a palavra, é o Senhor alimentando, é o Senhor te limpando, é o Senhor te desafiando para que você se prepare para esse dia, meu querido. Porque a igreja que Jesus vem buscar não é uma igreja cuja roupa, vestimenta está suja, foi lavada no sangue do Cordeiro. Amém, igreja? Mas quando chegar esse momento, todos nós teremos júbilo, alegria, exultaremos no coração, porque saberemos que estaremos diante de uma situação eterna que nunca merecemos, que jamais poderíamos estar se não fosse pelo amor, pela graça e pela misericórdia do Senhor. Mas no dia desse casamento, nós conheceremos o Senhor como Ele é e como Ele nos conhece. Teremos comunhão e plenitude, assim como um casal que vai para a lua de mel e são virgens. Hoje isso já está meio fora de moda, né? Até os crentes são avançadinhos. Mas a maneira como Deus preparou é para que Maria, jovem, se guardem e se esperem o momento do casamento. Porque quando isso acontece, você descobre uma alegria, uma felicidade de ter uma comunhão íntima para todo sempre. Assim será com o nosso Senhor. Amém, irmãos? Nunca mais. Você tem lacunas na sua alma? Quem tem lacuna na sua alma? Nunca mais vai ter. Elas serão preenchidas. Todas as expectativas emocionais serão supridas. Todas as expectativas físicas, espirituais serão supridas quando chegar o casamento do Cordeiro. Amém? Então, meu querido, se alegre, porque quem prometeu é fiel. Se Ele diz que vai voltar, Ele vai voltar. Mas a Bíblia também diz que pelo fato de ninguém saber o dia e a hora, muita gente vai se cansar de esperar. E como na parábola das 10 virgens, 5 delas deixaram de velar, de estar se provendo do óleo que fala do Espírito Santo. E quando veio o noivo, elas não tinham óleo, o azeite, e por isso não entraram. 5 em contrapartida se prepararam para aquele dia, buscaram o azeite, a presença do Espírito Santo, que nos conduz para viver uma vida digna, a uma vida de fato de quem está se preparando para o casamento. Estes entrarão com o Senhor nas suas câmaras e serão muito abençoados. Amém? O casamento do Cordeiro, o nosso encontro com Ele,
Eu fico vendo pessoas querendo discutir se a igreja vai antes, meio ou depois. Eu mesmo tenho as minhas opiniões, já trouxe para todo mundo, mas aqui eu quero enfatizar algo que é muito mais importante. O mais importante de tudo, querido, é você saber que naquele dia você vai estar lá. Amém ou não? E por que nós vamos estar lá? Porque Ele morreu no nosso lugar, mas porque nós também nos preparamos para esse dia. A terceira verdade que a gente precisa saber sobre o casamento do Cordeiro é que ele é precedido por uma preparação. O texto diz: cuja esposa a si mesmo se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Em primeiro lugar, a Bíblia está dizendo que a esposa a si mesmo se ataviou. Quantas jovens que se casaram aqui fizeram o dia da noiva? Fica de pé. Como é que é o dia da noiva? Você passa o dia inteiro no lugar, né? E aí o que eles fazem com você? Massagem, óleos, fazem a unha, né, da mão, do pé. Que mais? Maquiagem, cabelo, pintura, tudo bem? As noivas estão se lembrando desse dia, valeu a pena? Espero que sim, pode sentar. Mas a noiva, ela de fato, aquele dia ela fica se embelezando, né? Algumas comem folha por 6 meses, porque naquele dia elas querem estar com aquela cinturinha bem pequenininha, não é verdade? Os rapazes também fazem uma dietazinha e tal, mas a noiva, meu irmão, é incrível. Eu me lembro no dia do meu casamento, quando a Lília apontou, gente, ela parecia uma rainha e eu o plebeu. Chorei o casamento inteiro, ela estava demais, linda demais. A esposa se ataviou, se embelezou, se preparou. E o detalhe aqui que vale a pena ressaltar, que não é a noiva, porque no contexto judeu, aquele dia ela já é esposa dele. Lembram-se do que eu falei? Geralmente demorava 2 anos o período que ele ia e preparava tudo. Ela já era esposa. Durante todo o período da espera, ela já se comportava como esposa e não como noiva. Por isso que a palavra de Deus diz que nós, como igreja, devemos nos embelezar para o Senhor. Em primeiro lugar, pedir a Deus que nos ajude para vencermos as nossas dificuldades, as nossas fraquezas, os nossos pecados, os nossos comportamentos que não dão bom testemunho. Porque, irmãos, houve um tempo, quando eu me converti, um indivíduo ser crente, ele pagava muito preço. As pessoas falavam, crente não fuma, não bebe, não vai na balada. As pessoas tinham esta ideia. De certa maneira, dá para entender, porque as pessoas não veem o interior, não veem a transformação que Jesus faz dentro, elas veem o que está fora. Mas hoje, irmãos, hoje, nós banalizamos tanto a fé, de maneira tão tremenda, que hoje, o sinônimo de ser crente é o cara que rouba, é o cara que se dá bem, e você entendeu? É assim que o mundo está conhecendo a igreja, porque a igreja não está se ataviando, ela não está se preparando para receber o noivo. Nós não vamos ser salvos pelas nossas obras, é importante você saber disso, é só pela graça.
porque nada que eu ou você façamos, nada vai ser suficiente, mas isso não nos dá o direito de viver uma vida que não é de testemunho, de odiar o irmão, de ser igualzinho o ímpio, de ser igualzinho aquele que não crê, de viver uma vida de pecado. Queridos, a igreja é de Jesus, e se Ele é santo, nós temos que nos santificar para Ele. Amém. Mas Satanás está trabalhando com todas as suas forças para mudar nossa mentalidade, para que a gente passe a achar aquilo que é errado certo e chame o certo de errado. Então, do mesmo jeito que a noiva cuida da pele, cuida do cabelo, cuida da roupa, cuida dos pés, entra com um batonzinho lindo, porque ela quer causar um impacto para o noivo. Assim também, a Bíblia diz que a noiva se ataviou. Ela está vestida de linho finíssimo. E a Bíblia diz que estas vestes de linho finíssimo, e nas escrituras sempre que se fala de linho, se fala de pureza, e se fala também de realeza, porque era um tecido caro, finíssimo, brilhante, sem uma gota de sujeira, sem um ponto de sujeira. Ela está completamente ataviada para entrar nos halls da glória e causar um grande impacto. Eu fico imaginando como é que vai ser isso quando chegar a hora que toda aquela multidão incontável de redimidos, de pessoas que são de Jesus, se apresentarem a Ele limpos, bonitos, ataviados. Sabe quando a noiva entra no corredor e todo mundo levanta para ver? Eu creio que os anjos, os arcanjos, os serafins, os querubins, todos os seres celestiais vão se postar e apontar para a noiva que está chegando no átrio para esperar o noivo. Que coisa linda. Irmãos, Deus tem falado tanto comigo, tanto, sobre áreas da minha vida que precisam ser transformadas e acertadas, que áreas que não estão prontas para quando Ele vier. E todos os dias eu tenho orado, buscado ao Senhor, dito: Senhor, me mostra tudo o que o Senhor quer que eu mude. Porque ainda que os nossos atos de justiça não sejam suficientes para nos colocar lá, os nossos atos de justiça são necessários para agradar o nosso Deus, ao nosso Senhor, ao noivo. Amém, igreja? Quantos aqui querem se consagrar para Jesus? O vestido branco fala da pureza, o linho fala da pureza e da nobreza. Este linho brilha, ele é finíssimo, e esse brilhar, essa refulgência, fala dos atos dos santos ao se prepararem para o Senhor e para a sua vinda. Eu quero dizer para você, querido, que quando houver o arrebatamento da igreja, a igreja, quando entrar nos átrios celestiais, vai ser uma alegria extraordinária, porque até os anjos estão esperando por esse dia, nem eles sabem quando. Eu imagino quando o arcanjo, talvez seja o arcanjo Gabriel,
porque Ele é aquele que anuncia sempre a vinda do Messias. Então, quando ele for chamado por Jesus e chegar na presença de Jesus, pois não, Rei dos reis, se prostrar diante dele. Chegou a hora, Gabriel, chegou a hora da trombeta tocar. Chegou a hora do casamento das bodas do Cordeiro. Os anjos vão se preparar todos para receber aquela grande multidão que num piscar de olhos vai subir na presença do Senhor. Você já pensou, meu querido, que coisa maravilhosa você se descobrir lá. Charles Spurgeon, o maior pregador da Inglaterra, certa vez ele disse assim: naquele dia eu vou ter 3 surpresas. A primeira é que muita gente que eu esperava não vai estar lá. A segunda é que muita gente que eu não esperava vai estar lá. A terceira é que eu vou estar lá. E você, querido, você quer estar nesse dia? Então consagra a tua vida, consagra o teu coração, enche a sua vida do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, a Bíblia diz que esses dias que vivemos são dias maus, dias de esfriamento. A Bíblia diz: porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra. Muita gente crente que ama ao Senhor começa a esfriar e começa a se desviar. Muita gente começa a questionar as suas palavras, o contrato que ele escreveu, e disse: creiam neste contrato, porque esta é a minha promessa, eu voltarei para buscar a vós outros. Amém, igreja? Esta falta de certeza de quando será é o que nos mantém fiéis e buscando a Ele. Eu sempre disse que quando Jesus viesse ia haver um grande avivamento, no sentido de arrependimento, no sentido que as pessoas vão querer abandonar os seus pecados. Queridos, eu nunca senti tanta urgência para buscar a Deus como eu estou sentindo hoje. Então, meu querido, prepare as suas vestes, abandone os pecados, lute contra aquilo que você pensa, faz ou crê, e faça a vontade de Deus. Amém? Em quarto lugar, o casamento do Cordeiro é para os que são chamados. Sabe, queridos, um dia eu ainda vou pregar aqui sobre as 7 igrejas do Apocalipse, e eu creio que cada uma daquelas 7 igrejas representa um período na história, da história da igreja de Jesus. Na minha opinião, nós somos a igreja de Laodiceia. Laos é povo, e Diceia vem de Dikaiosine, que significa justiça, justiça do povo. Era uma igreja que ficava aproximadamente 14 quilômetros de fontes termais, cuja água saía a 80 graus. E era levada essa água por um aqueduto até a cidade de Laodiceia. Quando lá chegava, ela estava a 40 graus. Uma água morna. E Deus fala assim: vocês não são nem frios e nem quentes. Por isso estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. Vocês acham que vocês têm tudo, que são ricos, que não têm falta de nada, mas o que vocês não sabem é que vocês são pobres, cegos
miseráveis e nus. Eu creio que esse é o tempo que nós estamos vivendo. Mas para essa igreja, Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Está falando desta ceia, das bodas do Cordeiro. Então, mesmo numa igreja que vive na apostasia, queridos, a apostasia está acontecendo no mundo inteiro, irmãos. Domingo passado eu falei que nós vivemos um tempo de avivamento no Brasil, mas isso não quer dizer que não haja apostasia também no Brasil. Porque a igreja, ela está vivendo de maneira letárgica, se entregando ao pecado, questionando, relativizando tudo, achando que tudo pode. Não está vivendo como o Senhor espera que nós vivamos. Jesus está chamando. Eu estou à porta e bato. Quem vai abrir a porta do seu coração para que Ele entre? E Ele quer entrar, meu querido, para ser o Senhor da nossa vida. Lá em Isaías 25, versículo 6, nos fala desse banquete e como vai ser nesse dia. A Bíblia diz assim: o Senhor dos exércitos dará neste monte, o Monte Sião, a todos os povos um banquete de coisas gordurosas, picanha, carneiro, lasanha, uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos com tutanos e vinhos velhos bem clarificados. Você sabe que quando o vinho envelhece, ele vai ficando mais leve. O Senhor está dizendo: naquele dia vai ser festa de arromba. Querido, todo mundo vai ser magro lá. A gordura, que a maldição já não haverá mais. Você vai comer, vai transformar tudo em energia e nada em tecido adiposo. O Senhor está usando de uma figura, aí os teólogos se dividem. Não, diz o seguinte: não, ele está falando, isso é uma figura, não vai ter nada disso. Claro que vai. Jesus não comeu peixe e pão com os discípulos depois que ele ressuscitou? Comeu ou não comeu? Uai, comeu peixe, não vai poder comer a picanha? Vai ter muito doce, Nutella celestial, leite condensado do Espírito Santo. Você já imaginou, meu irmão? Vai ser bom demais. E na presença do Rei dos Reis, salvos, sem mais a presença de Satanás, sem mais tentação, sem mais culpa, sem mais pecado, sem mais doença, sem mais dor. É alegria, é a presença do Redentor. Aleluia, aplauda ao Senhor. E eu creio que essas coisas serão de fato físicas, porque nós teremos um corpo físico. Lá em Mateus 26, 29, vocês sabem que no Pêssar, na Páscoa, se tomava 4 cálices de vinho durante todo o processo. O último dos cálices era chamado do cálice do Hilel, cálice do louvor. Jesus naquele dia não tomou esse último cálice. E ele disse o seguinte, lá em Mateus 26, 29: e digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber de novo convosco no reino do meu Pai. Jesus falou: eu não vou tomar o cálice do Hilel, eu não vou tomar a saideira
eu vou tomar com vocês lá no dia do nosso casamento. Você pode aplaudir o Senhor? Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26, diz assim, o apóstolo Paulo falando sobre a ceia: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Até que Ele venha. Diga para a pessoa que está do teu lado: Ele vai voltar. Mas naquela hora que João está vendo isso tudo, foi tão lindo, irmãos, foi tão poderoso, tão fantástico na visão de João, que ele se prostrou. O texto diz assim: prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo, diante do anjo, né? Ele porém me disse: vê, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Quando João se prostra diante do anjo, o anjo fala: levanta, eu não posso receber a tua adoração, porque eu sou teu conservo, eu sirvo a Deus junto com você e com todos os teus irmãos que mantêm a fé e o testemunho. E aqui, meu querido, a gente aprende algumas verdades muito extraordinárias. Diga assim: adorar só a Deus. A palavra adorar é se prostrar. Somente Deus. Não adore homens. Não faça de mim um ídolo, porque eu sou pecador como você. Eu estou no caminho buscando agradar a Deus, mas eu não quero essa adoração. Porque tem gente que olha, principalmente quem vê pela internet, acha que a gente é perfeito. Não somos perfeitos, ninguém merece adoração. Então, a adoração somente adore a Deus. Amém? Aí ele diz mais: adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Essa palavra é uma coisa muito tremenda, gente. É uma palavra tremenda, por quê? Porque em primeiro lugar a palavra testemunho no grego é mártir. Como é que é a palavra? Mártir. Mas o que a palavra mártir significa na nossa língua? Alguém que morre por uma causa, por uma fé. Mas por que a palavra mártir se tornou isso? Por uma razão simples. Os crentes, ou os testemunhas, os mártires daquela época, eles foram perseguidos. Os Césares, por exemplo, desde César Augusto, que foi o primeiro imperador a ser divinizado, passando pela cerimônia chamada de apoteose, de divinização, os Césares exigiam que as pessoas se prostrassem diante deles e adorassem. Porque, por exemplo, Nero ficou possesso contra os crentes, porque os crentes falavam: não vamos dobrar o joelho diante de você não, você não é Deus, Deus está lá. Muitos desses cristãos tinham que fazer a escolha: ou aceitavam a adoração a César ou morriam. E o que eles faziam? Morriam. Por isso, quando eles iam falar dos mártires, que eram as testemunhas, começou a palavra a significar os que morrem por sua fé. O anjo diz assim: não me adore, adore a Deus, porque eu sou servo juntamente com os mártires. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Eu creio que nós não vamos passar pela tribulação. Mas e se passar? Quantos aqui
vão ter a coragem de morrer pela sua fé. Irmãos, para vocês terem uma ideia, hoje, nesse momento que eu estou falando para vocês, na Europa já tem um monte de gente sendo chipado. O presidente Obama, quando ele estava falando sobre aquele healthcare, Obamacare, vocês sabiam que ele queria, tipo, fazer uma carteira de identidade para todos os americanos, e estava incluso dentro do seu projeto chipar as pessoas. Chipar é literalmente colocar um chip nas pessoas. Para quê? Para controle. E se isso acontecer aqui no Brasil, você vai aceitar isso aí? Porque no momento que te chiparem, no momento que te controlarem, e no momento que Satanás levantar o anticristo para fazer uma paz mundial, entre aspas, e exigir que as pessoas tenham uma única religião, não vai ter escolha: ou você aceita a marca da besta, ou morre. Aí eu fico pensando, Deus, às vezes a gente não está pronto para fazer os menores sacrifícios. Será que a gente está pronto para isso? Eu falo para Deus: me leva, Senhor, mas eu não quero adorar a besta. Eu creio que Jesus vem buscar a igreja antes disso acontecer, porque a Bíblia diz que Jesus deu a vida por ela. Eu não imagino o noivo dizendo para a noiva: olha, eu vou me casar com você, mas antes eu vou deixar você ficar aí e sofrer todo tipo de abuso, depois eu venho te buscar. Não, o noivo protege a noiva, arranca. E segundo Apocalipse 3:10 diz: porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei da hora da grande tribulação que há de vir sobre todo mundo. Não é na hora, é da hora. Mas eu fiz essa reflexãozinha só para te desafiar. Será que você está pronto para enfrentar e para ser mártir de verdade? Mas a palavra do anjo é: mantém o testemunho. Olha para o irmão do teu lado e diga assim: mantém o testemunho. Tem muita gente que já pregou uma coisa, que pregava que a palavra é a palavra de Deus, e hoje já não prega mais. Testemunhava de Cristo, de que Cristo é o Salvador, hoje já está questionando isso. Irmãos, isso está entrando dentro da igreja. Eu tenho um morro de medo de pregar alguma coisa que está fora da vontade de Deus, porque eu darei conta disso. O que Jesus está dizendo para você hoje, que o que este anjo está dizendo é: mantém o testemunho. Por quê? Porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O que ele está querendo dizer? O que acontece com um corpo sem o espírito? Está morto. Quando a igreja deixa de testemunhar, o testemunho é o espírito da profecia. A profecia da volta de Jesus continua viva. Sabe por quê, meu irmão? Porque nesses 2000 anos Deus permitiu que muita gente cresce que era naquela geração, para que a palavra continuasse provocando vida, arrependimento, alegria, posicionamento com o Senhor. Amém? As pessoas dizem: pastor, e se Jesus não vier na sua geração? Querido, Ele virá na minha geração, vivo ou morto, eu vou me encontrar com Ele. Amém? Existe uma teoria que é mais ou menos o seguinte, eu não vou nem dizer se eu creio ou não creio. Nós vivemos num tempo linear, sim ou não? Amanhã vem depois de hoje, ontem foi antes de amanhã. Mas na hora que você morre, você entra numa dimensão eterna.
Na dimensão eterna, é como Deus, quando Ele fala quem Ele é: eu sou o que sou, ou sou o que era, eu sou o que serei, eu serei o que fui. Porque a eternidade é isso, o tempo não existe na dimensão eterna. Então algumas pessoas, alguns teólogos afirmam que no momento que você fechar os olhos e você abrir, você já estará no dia das bodas do Cordeiro. Porque não haverá, você não terá que esperar a linearidade do tempo. Faz sentido? Eu gostaria muito que fosse assim. Mas de uma coisa eu sei: eu vou estar lá, porque eu vou manter o meu testemunho, a minha fé, até que Ele volte. Jesus está dizendo hoje para a sua igreja: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Queridos, eu creio que nós estamos vivendo os últimos dias deste convite. E a Bíblia diz que um senhor mandou o seu servo convidar os nobres para um banquete. E muitos disseram: não posso ir, eu tenho coisas para fazer, estou cuidando do meu trabalho, da minha família. E quando o servo voltou com esta notícia, ele disse: vai, chame os coxos, chame os mendigos e traga-os todos. E aquela festa se encheu de pessoas, não de nobres, mas de pecadores. Nós somos esses pecadores que aceitamos o convite para participar deste banquete. Diga: Senhor meu Deus, muito obrigado, porque ainda que eu não mereça, o Senhor morreu por mim. O Senhor convidou os coxos, os pecadores, para o teu banquete, e eu faço parte deles. Nesta manhã, Senhor, humildemente eu te peço: ajuda-me a viver para a tua glória, a dar um bom testemunho, a manter o espírito da profecia, a falar do amor de Cristo, até que Ele venha. Espírito Santo, eu quero o teu óleo, a tua unção. Muito obrigado, porque no dia do arrebatamento, seja antes, no meio ou no fim da tribulação, eu quero fazer parte dele, porque eu faço parte da tua noiva. Ajuda-me, Senhor, a viver todos os dias da minha vida, me preparando para esse dia, limpando as minhas vestes com o sangue do Cordeiro, confessando os meus pecados, santificando a minha vida, testemunhando que eu sou teu. Senhor, as minhas lutas eu entrego para ti. Se o Senhor fizer, eu vou te adorar. Se não fizer, eu também vou te adorar. Eu só te peço uma coisa, Senhor: não permitas que naquele dia eu não esteja lá. Guarda a minha vida, guarda o meu coração, preserva a minha fé. Ora por mim, Senhor, como o Senhor fez com Pedro, para que a minha fé não pereça.
Eu te agradeço, Senhor Deus, porque o meu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro, meu Senhor e meu Salvador. Amém.